dia. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre situações que eu passei que ninguém talvez gostaria de passar. Porque quando a gente fala em diabo, Satanás, as obras dele, o que ele faz, ninguém gosta, né? Todo mundo meio que se escapa desse papo. Então, vocês já ouviram falar já ouviram falar, já viram, né? Obras de feitiçaria, de macumbaria, esses trabalhos que deixam nas esquinas, que a gente passa, a gente vê muitas vezes. Você está indo por uma calçada, aí tem um trabalho de macumba lá, de feitiçaria, você pega, atravessa para o outro lado da rua, não passa nem perto, não é assim? Eu, por muitas vezes, passei por situações assim. Então, quem está firmado naquele lá em cima e quem realmente crê que ele tudo pode, não tem medo dessas coisas. E aqui por perto, aqui no entorno da nossa casa, em uma época sempre deixavam trabalhos de feitiçaria. E a vizinhança, eu sempre ia lá olhar. A vizinhança falava para mim: Edna, toma cuidado, não chega perto, hein? É perigoso. Não mexe porque pega em você, diz que a gente fica doente, né? Mas eu sempre ia lá dar uma olhada naquilo lá. Então, aqui na nossa esquina é uma encruzilhada de T. Às vezes tem encruzilhadas que são de X, né? Que a gente conhecia como encruzilhada, sempre era de cruz ou de X. Mas aqui na minha esquina é uma encruzilhada de T. E eu fui procurar saber o porquê deixavam sempre trabalho aqui na minha esquina. E aí eu fui me informar, eu sempre fui muito curiosa, eu fui me informar e fiquei sabendo que as encruzilhadas de T são fêmeas e as encruzilhadas de X são macho, a encruzilhada macho. Quem recebe trabalho nas de X são os Exus. E quem recebe trabalho nas encruzilhadas de T, que é fêmea, são as pombagiras, né? São elas que recebem. Então, aqui na minha esquina da casa é uma encruzilhada de T. E ali sempre tinha trabalhos de macumbaria. Eu ia lá olhar, tinha sempre frango, galinha, tinha champanhe, tinha sempre uma toalha de mesa, era colocado numa toalha de mesa, tinha bolo, tinha doce, tinha bala, tinha rosas, às vezes, ou flores, às vezes. Tinha também sempre papéis com vários nomes escritos, né? E isso eu sabia porque eu ia olhar. Mas eu sabia também que o que poderia desfazer um trabalho desse era adoração a Deus. Então, o que eu fazia? Eu ia lá perto, ficava dançando em volta daquele trabalho, adorando a Deus, com os braços para cima, adorando a Deus, com aquele louvor. Sempre me lembro daquele louvor que fala que eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. E fala que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então esse era o louvor que o Espírito Santo colocou para mim adorar. Então eu sempre que colocava um trabalho ali, eu ia ali e adorava.
não me importava com os vizinhos. Os vizinhos sempre souberam que eu sou crente. E aqueles que passavam ali pela rua falavam assim, essa mulher que mora nessa casa aí é uma louca, né? Mas eu não estava preocupada com isso, por quê? Porque eu sempre andei diante de Deus. Porque a forma com que Ele me chamou foi muito explícita. Então eu sabia que os olhos dele estavam sobre a minha vida. E os olhos dele estão sobre a minha vida. Então eu fazia a minha parte ali. Depois de algum tempo, a entrega desses trabalhos passou a ser mais espaçada. Antes era quase toda semana, mas depois passou a ser mais espaçada. E aí pararam de trazer aqui e começaram a levar na outra esquina. E eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá, adorei ao Senhor e passaram aí, não trazer mais ali, passaram a levar na outra esquina, que aqui são 5 encruzilhadas de T. Começaram a levar na outra. E aí eu falei para Satanás, olha aqui, Satanás. No meu caminho, não. Por onde eu passo, não. Por onde eu passo, eu não quero ver você prejudicando ninguém. E aí eu sempre fazia isso. Até que então, ele recebeu o último trabalho que eu me lembro, na última encruzilhada, que era uma encruzilhada de T, que tem muito movimento. Porque tem 2 prédios, 2 não, acho que tem vários, 5 prédios ali de bastante gente. E do outro lado tem condomínio. Então ali é um local que tem muitos carros ali pela manhã. E aí um dia, indo ali pela manhã, eu olhei e falei, não acredito que você teve a coragem de vir receber trabalho aqui no meu caminho. Eu parei meu carro e fui lá. Tinha um monte de gente nos carros e eu comecei a adorar. Eu comecei a cantar lá. Não tô nem aí para quem tá olhando, sabe? Eu tô fazendo aquilo que o meu Deus, eu estava agradando o meu Deus. Aí eles deixaram de entregar trabalho aqui no nosso entorno. Onde eu passava, eles deixaram de colocar trabalho. Agora me diz uma coisa. Quem você acha que falou para eles que não ia receber mais nesse local? O mundo espiritual do mal existe ou não? Com certeza, ele falou para aquelas pessoas que recebem as entidades que nesse local não era para trazer mais. Porque esse local agora tinha recebido adoração, aquele que tudo pode. Então, muitas vezes nós estamos na igreja, muitos da igreja não gostam de falar de Satanás, não gostam de falar de diabo, sabe, tem medo. Se você é firmado nele e na palavra dele, você não precisa ter medo, sabe? Eu nunca tive medo de se viessem falar para mim, olha, irmã Edna, tem um endemoniado ali, vamos lá orar? Eu vou, eu não tenho medo. Eu não tenho medo dele. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. E você também tem que saber quem você é diante de Deus. Sabe? Aqui nós lemos, muitas vezes você pensa que uma vez você levantou a mão para Jesus, uma vez você se batizou, sabe? E Satanás não tem mais poder e posição contra você. E não é assim. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, procurando ocasião contra nós. Que ocasião, Edna? Vamos dizer, eu tenho um problema com meu vizinho ou com uma amiga de trabalho, entendeu? Eu brigo, sabe? Eu discuto, eu tenho atritos. E aí eu deixo passar 1 dia, 2 dias, 3 dias e não me conserto com essa situação
que acontece? Essa pessoa que não é de Deus vai num centro de macumba. Ou às vezes nem vai, mas lança uma palavra de maldição contra a minha vida. E aí você pensa, não vai pegar porque eu sou de Deus. Não, vai pegar sim, sabe por quê? Porque a palavra nos ensina, ireis, mas não pequeis. E você, ao ter essa briga, ao brigar, a chegar a discutir, você se irou e pecou também. Então, nesse caso, essa palavra maldita contra a sua vida vai surgir efeito, sim. Por quê? Porque você deu legalidade ao teu inimigo para agir contra você. Se você agir diferente, depois chamar a pessoa, olha, você me perdoa, mesmo que você tenha razão. Se você chegar nela e falar, olha, me desculpe, me perdoe, eu não deveria ter brigado com você, eu não deveria ter discutido com você, eu não deveria ter dito as palavras que eu disse, você me perdoa. O que você faz? Você tira da mão dela o poder de falar, de fazer contra você no mundo espiritual. Você entende? Então, lendo a palavra de Deus, eu li lá no Apocalipse. E lá está bem claro. Foi o próprio Jesus que falou para a carta de Esmirna e também de Pérgamo. Se você ler, você vai ver, é o próprio Jesus falando sobre o poder de Satanás. Na carta de Esmirna, sabe? Poder de Satanás de pegar alguns e prender. Na carta de Pérgamo também. Você vê a ação de Satanás. Então, é depois de Jesus ressuscitado e a palavra de Jesus já ressurreto. Então, Satanás está aí para nos roubar a fé, para nos roubar a paz, para nos roubar o céu. O céu. É no céu que está aquilo que a nossa herança. A nossa herança está no céu, não está aqui na terra. Está no céu. Então, muitas vezes, nós nos prendemos a situações da terra, sabe? E como é difícil pedir desculpa, me desculpa, me perdoa. Eu fiz errado, mesmo quando a gente está errado, né? Mas muitas vezes somos acusados sem termos culpa. Mas mesmo assim, eu não estou preocupado com aquilo que pensam a meu respeito, com aquilo que falam de mim. Eu não me preocupo, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por último, se levantará ao meu favor. A última palavra é dele. Então, eu vou e peço perdão, eu vou e peço desculpa. Sabe? Por que não fazer? Então, o mundo espiritual existe. E Satanás sabe quem você é e sabe quem eu sou. Da mesma maneira que Deus sabe quem você é e quem eu sou. Andemos na presença do Senhor. Espero que você pense a respeito disso. Volte atrás, às vezes no caminho a gente tem que voltar, né? Mesmo que seja em pensamentos, né? Às vezes tem pessoas que nem estão mais aqui, já se foram. Mas você ainda é tempo de se reconciliar. Se reconciliar como, Edna, se ela já morreu? Aquele lá em cima.
às vezes um amigo. Confesse a um amigo, orem junto e sua terra será sarada. Amém?